Olá, pessoal! Começamos mais um episódio do JC, o Jornal da Criança e Jovens, e hoje eu estou na companhia de Sofia Dorisotto. Guarde esse nome na memória. A jovem cursa o High School, que é equivalente ao ensino médio, no Brasil e espera ser diplomata. O caminho pode ser longo, mas Sofia já dá os primeiros importantes passos em direção ao objetivo. Afinal, ela acaba de chegar dos Estados Unidos, onde apresentou o Brasil e o Colégio Mackenzie de São Paulo em uma simulação oficial da ONU, a Organização das Nações Unidas. Bem-vinda, Sofia. Conta um pouco mais sobre essa experiência para nós. Prazer, eu sou a Sofia. Eu estava, recentemente em Harvard e Yale, aí representando o Brasil e o Colégio Mackenzie, nessas duas simulações, representando dois grandes países em áreas diferentes. Conta para nós, o que te inspirou a querer se tornar diplomata? Olha, eu sempre tive interesse em questões de relações internacionais, então eu sempre acompanhei muito, sempre tive um pouco por dentro, e quando surgiu a primeira oportunidade, eu falei, poxa, vou testar para ver como é. Então, desde que eu participei da Confirmac, que surgiu lá na escola, foi assim, onde eu vi, poxa, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero conhecer. Então, eu quero estar dentro desse mundo ainda mais. Era algo que eu não esperava. Foi muito diferente da Confirmac, né, de tudo que eu vi. Então, foi bem surpreendente, por assim dizer, porque foram relações que eu não tinha ideia que iam acontecer. É um sistema diferente, um lugar diferente, então assim, todo o ambiente também nossa, é incrível. O que aconteceu foi que no high school a gente estava no dia normal de aula, e aí chegou o coordenador, ele chegou e falando com a gente, ó, gente, vai ter uma prova para fazer parte do MOON, que é o United Nations, que é essa simulação da ONU. E aí o que aconteceu? Eu falei, vou fazer, né? Por que não? Tem uma prova, e aí a gente foi lá no dia, fez a prova, são apenas 4 vagas. Né? Eu fui selecionada, eu não estava esperando, a gente tinha que escrever uma redação e sobre temas políticos, né, geopolíticos internacionalmente. E aí eu escrevi redação, não esperava ser selecionada, porque eu fui só pra, né? A oportunidade surgiu, vou fazer. E eu fui selecionada, no que eu fui selecionada, quando a gente foi lá, em Yale eu estava representando o Japão, em um comitê grande, que é o Legal, e em Harvard eu estava representando a Noruega, no UNOSA, que é o comitê assim, eu gosto de falar que é o comitê do espaço, né, porque ele cuida de questões espaciais e explorações espaciais no geral. São dois países muito fortes nos comitês que eu peguei e os tópicos também foram muito bons. Em Yale eu acabei não falando muito em debates moderados, porque eu preferi prestar mais atenção e juntar pessoas no bloco para formar resolução do que realmente ir lá e discursar. Mas em Harvard já foi diferente. Eu já fiz mais discursos e eu consegui me aproximar de mais pessoas também. E essa sua experiência foi, na verdade, foi uma estratégia que você adotou para conseguir tirar o melhor proveito das duas situações, que, na verdade, o seu grande objetivo era adquirir experiência, né, Sofia? Sim, sim, com certeza. Então, imagino que você observou ali o cenário na hora, então você identificou o que você deveria fazer de melhor. Primeiro, na primeira oportunidade, era observar, e outro, interagir mais, que você já estava mais preparada, né? Primeiro você observou para depois poder interagir. Bacana. E, bom, eu vou te fazer uma pergunta que tem um pouco a ver, já está relacionado com o que a gente está conversando. Como você se preparou para debater esses temas, como segurança internacional e desenvolvimento sustentável? Acredito que foi em Harvard, não foi? Foi. Em Harvard, a gente estava conversando sobre a segurança, né, de satélites no espaço, né? Então, foi algo bem interessante de se ver, tipo, todo o desenvolvimento. Para esse tópico, eu me preparei pesquisando em diversos sites diferentes, documentários, eu assisti muito documentário, mais do que eu estou acostumada. Então, eu fui pesquisar a fundo, não só como a Noruega reagiria, qual o posicionamento da Noruega em relação a esse tema, a esse tópico, mas o que a Noruega pretende fazer, qual que é a história da Noruega por trás, tipo, para ver de onde veio todo esse desenvolvimento, né? Porque é um país que tem realmente um grande
desenvolvimento em tecnologia espacial. Foi o primeiro país europeu a ter um aeroporto espacial, né? Então, são coisas que eu fui atrás de saber para entender como que ela chegou nesse nível, tipo, o que que ela fez, o que que ela precisou para isso e o que que ela pode agregar em outros países. No outro comitê em Yale, que eu também fui atrás da história do Japão para conhecer, para saber como que foi, né, como que chegariam a tais conclusões, por que que o Japão é uma grande potência em tecnologia. E o que você aprendeu ao trabalhar com delegados de diferentes culturas e perspectivas? Isso é algo interessante que eu gosto de comentar, porque eu conheci muita gente diferente de lugares do mundo, assim, de todos os lugares. Então, é muito interessante ver como essas pessoas têm uma visão de outros países que não são os deles. Porque, por exemplo, quando eu estava em Yale, eu estava representando o Japão, e o menino estava representando, eu não lembro exatamente que país, se eu não me engano, era a Bolívia. E ele é japonês. Então, tiveram assuntos que eu falei no meu discurso como Japão, que ele percebeu que eu estudei e assim como eu vi em Harvard que tinha um americano representando o Brasil. E aí, quando ele foi discursar, eu percebi que ele realmente tinha estudado a fundo. Então, é muito interessante ver a visão que as pessoas elas conseguem trazer de um país que não é o delas, mas, tipo, do, tanto do nosso país quanto de outros países. Tipo, as visões diferentes que as pessoas conseguem trazer e tudo mais. E trocar experiência é sempre interessante porque você conhece um pouco mais do mundo inteiro. Eu conheci uma garota que ela é ucraniana. E, sabe, é uma perspectiva completamente diferente, sabe? Principalmente com a situação que tá acontecendo lá e tudo mais. Ela contou, poxa, tá aqui pra mim é um sonho e tudo mais. Eu virei muito amiga dela, ela é muito gente boa, inclusive. Como essa experiência transformou a sua visão sobre a diplomacia e a cooperação internacional? Olha, vou ser bem sincera que mudou bastante, porque antes eu achava que tinham países que não se aliavam por nada e era sobre isso, e tipo, cada um no seu canto, ia ser sempre assim. Mas dessa vez eu percebi que não é muito assim, porque teve inclusive um dos comitês que a Rússia e os Estados Unidos se uniram e fizeram um bloco para uma resolução. Isso considerando que era um comitê que se passava. Era um comitê específico, então se passava um pouco antes ali da Guerra Fria. E eu fiquei, caramba, que interessante de conhecer, né? Por que que isso aconteceu? Depois, quando a gente entende por que que isso acontece, é muito interessante saber que os países eles estão ali não só pelo bem próprio, mas sim pelo bem de todas as nações. Por isso são as Nações Unidas, né? Então, foi bem diferente perceber que os delegados eles são muito atenciosos com todo mundo, né? Então, isso me deixa mais segura. E quais habilidades você acredita que aprimorou ao participar do MUN? Olha, eu acho que principalmente a minha habilidade de fala em público, porque é uma coisa que eu gosto, mas que eu não sou tão acostumada. Então, foi algo que com certeza me ajudou. E principalmente outra língua também. Não só isso, mas também informar relações com outras pessoas. O networking ali foi muito bom. Eu ia almoçar com o pessoal do meu comitê, sabe? Eu fiz muitas amizades e era algo que eu não estava esperando que fosse acontecer tão fácil. E eu fico muito feliz que tenha sido dessa forma. Eu acho que eu nasci meio que para fazer isso. Eu arrisco dizer, porque é uma coisa que eu não tinha pensado antes. Nunca tinha tido esse norte, assim. Então, foi algo que surgiu por acaso e que eu acho que era preciso surgir. Então, foi algo que, assim, foi colocado para mim como um desafio e eu encarei como uma oportunidade, eu encarei ali como uma porta aberta. Então, quando eu cheguei lá pela primeira vez, eu não sabia e eu estava com muito medo. Mas depois eu percebi que isso pode ser realmente algo muito presente nos dias de hoje, sabe? Não só como diplomata, mas em outros aspectos também.
Tem temas que podem ser trazidos até para a sala de aula, eu acho que seria interessante, sabe? Eu acho que é isso que eu quero fazer. Acho que foi o que me abriu, assim, os olhos e a mente.